E o Ceará teve outras chances, viu? Carlão pegou o chute do Chico. Ricardo Bueno bateu cruzado para fora. Ricardo Bueno outra vez. Nova defesa do goleiro Carlão. Aí aos 35, Marconi foi expulso. Falta dura no Chico. O Ceará, com inteligência, administrou o resultado. Ao fim do jogo, clima amistoso entre os jogadores no campo e muitos elogios do técnico Paulinho Kobayashi ao elenco do Floresta. Acho que o importante é parabenizar os atletas pela campanha que eles fizeram. Só jovens, só meninos, e nós acabamos ficando em terceiro colocado de uma competição muito difícil. Isso daí tem que parabenizar todos esses atletas aí que foram guerreiros, ajudaram bastante, entenderam nossa maneira de jogar, nossa filosofia, mudamos nosso sistema, eles entenderam também, cresceram muito em produção. Acho que o mais importante de tudo isso é parabenizar os atletas. Ceará e Fortaleza se enfrentam na decisão do Campeonato Cearense aqui mesmo na Arena Castelão em 2 jogos. As partidas acontecem nos próximos 2 domingos. Nos 2 próximos domingos, Ceará e Fortaleza decidem o título estadual. E aí, Caio, muito boa tarde para você. Boa tarde, Trovão. É esse o Ceará que o torcedor quer ver? Olha, primeiro que a final, aquela história do Campeonato Cearense, mais uma vez, várias rodadas, vários jogos, a gente espera uma surpresa, mas teremos de novo um Clássico Rei na final. De 2010 para cá, a gente só não teve em 2013, Ceará e Guarani, em 2017, Ceará e Ferroviário. Em 2011 não teve final, que era questão de... O Ceará ganhou o segundo turno sobre o Guarani de Juazeiro e foi campeão. Então, segue-se uma normalidade histórica, né? Desde 95 a gente não tem uma final que não tenha nenhum dos dois, como foi Ferroviário e Casa. O Ceará não fez um super jogo. Teve um determinado momento ali no primeiro tempo em que o Floresta tinha mais presença no campo ofensivo. Os dois laterais do Ceará sofriam com as investidas, um lado do Erisson, do outro lado o Laércio, um atacante do Floresta, do outro lado o Zé Carlos, lateral esquerdo, tendo a cobertura do Everton, jogava quase como um ponto, atrapalhando muito a vida do Samuel Xavier, mas faltava definição, tanto é que o Richard não fez nenhuma grande defesa no primeiro tempo. Veio fazer uma defesa já com o jogo 2-0 no chute do Danley no segundo tempo. Então, os dois zagueiros do Ceará muito bem, o Ceará conseguindo segurar. E aí, numa jogada de contra-ataque, para você ver, né, uma jogada que o Chico foi muito inteligente, libera, entrega para o Fernando Sobral, que apesar de não ter marcado gols, para mim foi o grande homem da partida, foi o Fernando Sobral, não é o Leandro que fez 2 gols, não é o Ricardo Bueno que fez o terceiro, foi o Fernando Sobral, que é uma espécie de facilitador do meio de campo do Ceará. Ele joga para os outros jogarem, então fez um partidaço, faz 1-0. Quando volta no intervalo, já volta num desenho diferente, o Ceará mais tranquilo, jogando embaixo, jogando como o Ceará se sente muito confortável de entregar a bola para o adversário, para sair na transição. Fez o 2-0 e aí saiu, foi barato, né? O Carlão fez pelo menos 2 grandes defesas, o jogo poderia ter sido um placar mais elástico. Deu a lógica pelo investimento, deu a lógica pelo time que o Ceará tem, que é mais time que o Floresta, mas não dá para não bater palma para o time do Paulinho Kobayashi, que vendeu muito caro por conta daquele primeiro jogo e que, por um vacilo naquela partida, não poderia ter ido para uma final de campeonato que seria histórica para o time da Vila Manuel Sádio, que merece todos os aplausos e vai estar na Série D. Por outro lado, vamos ter domingo mais um Clássico Rei, decisivo. É batido, é o que todo mundo espera, mas é sempre muito legal ver um clássico Ceará-Fortaleza e Fortaleza-Ceará decidindo o Campeonato Cearense. Desse time do Floresta, quem que você destaca? O Lisca falou muito bem ontem do Zé Carlos e do René. Os dois laterais são bons, o Danley e o Zé Carlos. O Zé Carlos ontem jogou até mais aberto, principalmente no primeiro tempo. Gosto muito do Marconi, que acabou sendo expulso com uma falta muito violenta, verdade. Até poderia causar uma lesão grave para o Chico, mas é um jogador interessante. E o René talvez seja o jogador mais talentoso do time. É um cara que é uma formiguinha o tempo todo aparecendo. Falta a ele um poder de definição maior, de chegar batendo no gol. Ele entra muito na área adversária e não define a jogada. Mas é um cara com 22 anos, formado pelo Floresta. É uma revelação, sim, desse campeonato que já esteve no Floresta ano passado. Ok, vamos falar. Hoje é quinta-feira, dia de TBT, né? Isso. Então vamos falar sobre o jogo de Ceará e Casa, que a gente relembra que inclusive tem a ver com o que aconteceu mais ou menos no jogo de ontem. Tinha um jogador do Ceará que há um tempo já não fazia gol, como o Leandro Carvalho ontem, foi lá, resolveu a parada. Vamos acompanhar esse TBT aí de 2006. Em 2006, Ceará e Casa se enfrentavam na Arena Castelão para ver quem decidiria o campeonato com o Fortaleza. Com um ataque forte, o time do Cariri só precisava de um empate para ser finalista. No Icasa também tem trio ofensivo, em ordem alfabética, Alcimar, Cristóvão e Marciano. E olha,
quase que o Verdão aprontou, viu? Mas foi o Ceará quem saiu na frente com o Luiz Fernando. Resultado que levou o jogo para prorrogação. E aí, um baixinho desencantou. Vinícius toca para Arlindo Maracanã cruzar na área. Agora, adivinhe, vai balançar as redes quem não marcava um gol em jogos oficiais há mais de 4 meses. O baixinho ainda faria mais um. Depois Vinícius fechou a conta, colocando o vovô em mais uma final de campeonato cearense. Clodoaldo desencantou nesse jogo aí pelo Ceará. Talvez a grande atuação do Clodoaldo. E o Leandro Carvalho ontem, a gente fez aqui esse paralelo, tá 5 meses. Quase 4 meses, mais de 4 meses. Mais de 4 meses, quase o mesmo tempo, né? O último gol do Leandro foi o jogo contra o Atlético Paranaense, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro ano passado. Foi o último gol do Leandro, final de novembro. Beleza, no próximo bloco a gente volta com informações do Fortaleza, que se representou ontem depois de uma merecida folga. Olha, gente, se tem alguém no Fortaleza de bem com a vida, de bem com a bola, é o Rafael. Sabe quem é Rafael? Acompanhe aí na reportagem. Tem como um jogador com mais de 40 jogos por um clube ainda conseguir fazer algo diferente pela primeira vez com aquela camisa? É meu primeiro gol de falta. No passado eu bati algumas, mas não tinha feito nenhum gol ainda. Feliz, meu primeiro gol desde a minha volta. É um bonito gol, hoje em dia é difícil ver gol de falta. Então, bastante feliz de poder ajudar a minha equipe a fazer um belo gol.
Então fiquei muito contente. Pois é, o golaço que fechou a goleada sobre o Vitória e que foi o 5º do meia pelo tricolor, rendeu elogios de quem era especialista no assunto gol de falta. E o Dodô faz um gol de falta super bonito. Nem eu bateria uma falta tão bem assim. As dicas dele estão valendo a pena. Falou depois do jogo que foi um bonito gol, que lembrou ele quando ele jogava. Então, para mim é gratificante escutar isso daí de um grande batedor de falta. Mas é hora de virar a chave. Sai a Copa do Nordeste, entra a final do Campeonato Cearense e o Fortaleza tem um trunfo: o tempo de preparação. É importante, então a gente guarda a energia aí para domingo, porque a gente sabe que vai ser um jogo bastante intenso. O final é sempre bem jogado, disputado. Além de contar com o meia Dodô para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Cearense, o técnico Rogério Ceni pode ter o retorno de 2 peças importantes também no meio-campo: os volantes Paulo Roberto e Derlei. Paulo Roberto, inclusive, treinou juntamente com os companheiros, enquanto Derlei já iniciou o período de transição ao lado da fisioterapia, podendo, portanto, estar também à disposição para o jogo de domingo. Tudo parece estar colaborando para um time que, enfim, está chegando à sua melhor forma. Acho que a gente tem que procurar sempre melhorar, nunca se acomodar, sempre procurar evoluir para o próximo jogo. A gente tem que ficar bastante feliz pela nossa atuação, por aquilo que a gente apresentou dentro de campo. Então, está todo mundo de parabéns, mas manter os pés no chão, continuar com o mesmo foco e procurar evoluir cada dia mais. O Dodô tem esse apelido porque parece o Dodô, o artilheiro dos gols bonitos, que já não joga mais. E esse gol aí até esse gol o Dodô original assinaria. Justifica o apelido, né? Assinaria, né? O Dodô que fez, são poucos gols pelo Fortaleza, esse é o 5º, né? Mas tem alguns muito bonitos. Um gol contra o Avaí na Série B ano passado, que foi um golaço. Chutaço de fora, né? Não, a bola que ele recebe um lançamento, ele bate de primeiro dentro da área. Esse de fora acho que foi contra o Gazinho de Pelotas. Foi, teve um gol desse e a de bola fora da cruzada área, pra trás, ele dá um tapa. Então são poucos gols, mas são gols pra colocar em DVD, né? Como diria o outro. Então, só me corrigir aqui, eu lembrei de finais sem ser Clássico Rei, eu me esqueci do atropelo que o Fortaleza deu no antigo Uniclinic, hoje Atlético Cearense, em 2016, né? Foi 4-1 no primeiro jogo, depois 1-0 no segundo. Inclusive, a última vez que o Fortaleza ganhou o campeonato. O bicampeonato 2015-2016. Dodô é um jogador que esse ano o Rogério tem testado em uma posição diferente, que eu acho bem interessante, jogar como segundo volante. Se ele talvez não chegue tanto ao ataque, talvez ele não seja o meia que o time precise para uma Série A, ele qualifica muito a saída de bola. E teve uma frase do Rogério na entrevista coletiva após a vitória contra o Vitória, sendo repetitivo, que me chamou muita atenção. Eu prefiro pegar um atacante e ensinar eles a tentar marcá-los, serem jogadores úteis defensivamente, do que tentar fazer um jogador sem tanta qualidade ser alguém ofensivo. Então passa muito pelo DNA do que esse time do Fortaleza tem, que é diferente do ano passado. O ano passado o time ficava mais com a posse de bola, mais cadenciado, que girava muito em torno do que o Gustavo pudesse fazer. Tinha num determinado momento Oswaldo e Edinho, depois passou a ter Marcinho e Marlon, mas sempre tendo jogadores abertos, mas era um time que ficava com mais posse de bola. Talvez já imaginando que na Série A o Fortaleza nem sempre vai conseguir ser o time que controla o tempo, o Rogério começa a trabalhar uma equipe mais rápida, de transição mais rápida, calcada em jogadores leves no meio para frente. O Fortaleza hoje não joga com um volante como o Derlei. O Derlei é uma opção para situações de jogo. O próprio Paulo Roberto parece que vai perder espaço para o Araruna quando tiver condição, que é um jogador também muito mais meia do que camisa 5, do que volante. E passa muito essa adaptação que ele faz vira e mexe com o Dodô, de jogar como segundo volante para melhorar a saída de bola, mostrando que se ele não vai ser o camisa 10 dos sonhos do torcedor do Fortaleza, ele poderá ser muito útil ao longo da temporada e, claro, nessas finais do campeonato. É isso aí, galera. Vocês já sabem que podem acompanhar o Futebolês pelas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Acompanhe sempre a gente, venha sempre conosco. E domingo começam as finais do Campeonato Cearense, às 5 da tarde. Caio, Edson e Danilo, hoje e o Anderson também entram em campo, lá na tribuna Band News FM, no Futebolês da rádio. E a gente se vê amanhã. O Jussieta Dodói, o que é um colírio para o telespectador. A minha presença aqui, né, Caio? Falei. Certamente. Tchau, a marcadora agradece também. Até amanhã. A testa é menor.